fazer a revisão com vocês do PES, ok? Eu fiz uma divisão bem legal para vocês. Peguei PS1, depois PS2, depois PS3. E eu acho que vai ser bem legal se vocês anotarem algumas coisas, tá? Às vezes estão esquecidos, por exemplo, às vezes passou, já estamos no final do ano, vai ser bem legal anotar. Como é que eu fiz a divisão para vocês? Quer ver, ó? Eu pensei na... Deixa eu ver para passar aqui. Deixa eu me lembrar como é que tá. Assim? Vamos arrumar isso aqui primeiro. Vamos ver se funciona. Está me boicotando. Uma conta para o computador. Ok. Então vai ser assim, ó. Eu faço a projeção inicial, tá? Essa primeira tela mostra todos os conteúdos da PS1. Mas depois eu vou detalhando, ok? É como se eu estivesse dizendo para vocês assim, ó. O que cobra a PS1, tudo bem? De Santa Maria. Ela vai cobrar gêneros textuais. Que tipo de gênero textual cai para os alunos do primeiro ano que farão essa prova? Vai cair o texto narrativo e o texto descritivo como compreensão de texto. Já lá no segundo PS, eu vou misturando, por isso vocês vão ficando atentos. Já na PS2 e na PS3, vocês vão ter um predomínio do texto dissertativo, tudo bem? Vamos combinar que os gêneros textuais do narrativo e o descritivo são bem tranquilos. Vão vir assim, ó, quem, o que, como, narração, bem tranquilo. Texto descritivo, possivelmente uma poesia. Vocês não vão sofrer absolutamente nada com a questão de compreensão, que é relacionada a esse conteúdo. Então nós vamos passar principalmente as questões gramaticais, que é onde vocês erram mais. Texto é bem tranquilo. Vocês vão ter na PS1 fonética e fonologia. Já vou adiantando essa conversa. Eu digo as coisas e vou fazendo a tradução para vocês lembrarem do seguinte: língua portuguesa, assim como todas as disciplinas, não é interessante que vocês decorem, é interessante que vocês pensem. Tudo tem sentido. E, por exemplo, língua portuguesa especialmente, todos os nomes que vocês estudam têm sentido. Não é assim, eu não estou me lembrando mais o que é concordância nominal. Eu não estou mais me lembrando o que é concordância verbal. Pensa um pouquinho, é super fácil. Concordância com o verbo. E verbo todo mundo sabe encontrar numa frase. Se tem uma questão de concordância nominal, não olha para o verbo, amigo. Não é para olhar para o verbo, é concordância com os nomes. É como se eu estivesse dizendo assim, ó. Eu sou mulher. Certeza. Aí eu digo assim, ó. Eu mesmo ou eu mesma. Quer ver? Eu vou dizer assim, ó. Eu mesma saí. Ou eu mesmo saí. Eu não tenho problema no meu verbo. Eu saí. A concordância verbal está perfeita. O que eu posso ter problema nessa frase é com a concordância nominal, que é isso que vocês têm que verificar. Há um problema de concordância nominal. Não olha para o verbo. Bom, mulheres têm de dizer eu mesma, muito obrigada. Homens têm de dizer eu mesmo, muito obrigada. Isso é concordância. E aí a gente vai começar a fazer essa conversa daqui a um pouquinho. Então vocês vão ter na PS1 fonética e fonologia, tá? Ortografia oficial. Ortografia oficial não tem como eu passar para vocês em tão pouco tempo. Mas é só para lembrar, S, 2S, cedilha, essa coisa arada, tá? Lembrando que a nossa reforma ainda não está vigente. E se cair em questões com IF, não se preocupe, nem eu sei decorar todas as respostas ainda, tudo bem? Porque ela ainda está valendo as duas, então ninguém vai se preocupar com o tal do IF, deixa bem quietinho. Vai cair morfologia e sintaxe. Só, olha só, no primeiro ano, na PS1, só a concordância nominal, que a gente vai ver daqui um pouquinho.
Ok, então tá. Vou dar um toquezinho, que eu disse que eu ia separar aqueles conteúdos agora, um em cada lâmina, tudo bem? Só para lembrar, olha lá. Então, o primeiro conteúdo, estou fazendo a divisão. Gêneros textuais de base, narrativo ou descritivo. O que vocês têm de lembrar? O gênero narrativo possui divisões, conto, novela, tudo que tiver personagens vai pertencer ao estilo, tudo bem? Ao gênero narrativo. Sempre que fizer descrição, descritivo é o predomínio. Sempre nos textos narrativos, as questões possíveis. Uma novela, quem, como, onde, quando. Umas características para que vocês se lembrem. Quanto ao narrador, às vezes eles fazem, o Santa Maria tem essa perguntinha: se o narrador, se tem alguém contando, significa que tem alguém narrando. Ótimo. Esse narrador é em primeira pessoa, é onisciente, é onipresente. Às vezes a gente não sabe muito bem o que é isso. O narrador onisciente, está aí a descrição, ele é observador. É como se ele contasse: João saiu de casa às 5 horas da manhã, encontrou com a Maria, foram os dois para o matinho. Entendeu? Ele está contando, ele viu, foram os dois para o matinho e assim vai. De repente é assim, ó. Eu, João, fui para o matinho com a Maria às 8 horas da manhã. Daí é um narrador personagem e não um narrador onisciente. É o máximo da dificuldade. O resto vocês vão dar conta tranquilamente. Vamos lá. Outro detalhe. Dentro da questão dos textos narrativos, sempre se faz uma perguntinha desse estilo. Quer ver? Ó. O discurso é direto ou o discurso é indireto? Bem tranquilo. Discurso direto ou indireto? Eu digo assim, ó. Oi, tudo bem? Como que vocês estão? Óbvio que isso é discurso direto. Agora, alguém diz assim, ó. A professora disse, oi, tudo bem aos alunos. É indireto. Agora vamos para a tranqueira. Discurso indireto livre. Essa é a tranqueira da prova de vocês. Então é assim, ó. Vocês estão lendo um texto? Eu vou fazer um texto agora. Eu estou dando a minha aula, aqui, bonitinha, bem lindinha, ok, bem feliz por sinal. Eu estou dando a minha aula e daqui um pouco a minha frase é assim, ó. Então o discurso direto, ai meu Deus, que fome, será que depois eu vou comer um x-salada? O discurso indireto, às vezes ela enlouqueceu, está falando em comida no meio da aula. O que acontece? Eu estou explicando para vocês, nesse momento, o que é um discurso indireto livre. É assim, ó. Tu está lendo o livro lá, tu está lendo a história. Aí tem essa coisa assim, ó. Ele não disse de onde veio essa fala, o autor, e lá no meio diz assim, ó. Discurso indireto livre, os personagens falam, ai que fome, depois tu não vai comer uma salada. E eu continuo. Enlouqueceu o autor? Não, o autor não enlouqueceu. O nome mesmo já diz. É um discurso jogado no meio do texto, livre. Não estou entendendo nada. É isso mesmo. Aquela coisa que não tem sequência, que você não entende no meio do texto, é o que é uma ruptura, inclusive, que aquilo rompe com o pensamento normal. Aquela tranqueira que rompe lá no meio é aquilo que nós chamamos de discurso indireto livre. O autor faz um pensamento dele. Às vezes ele faz um pensamento do personagem, que aliás é uma característica importante. Nós nunca sabemos se é pensamento do autor, o discurso indireto, ou se é pensamento do personagem. Tudo bem? Isso é a tranqueira. Discurso indireto. Fiz dois modelitos ali, ó, direto. Por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim. Discurso indireto, Sofia perguntou-lhe por que veio tão tarde, logo que ele. Tudo bem? Vamos passar que temos mais coisas para ver. Na prova, na PS1, o que cai para vocês em termos de recursos coesivos são os recursos coesivos mais simples: anáfora, catáfora e dênsis. Tudo bem? Então é assim: anáfora é forte. Anota aí: anáfora é assim. Então você está lendo o texto. Anáfora, eu disse que vocês têm que aprender a pensar nos sentidos. Porque eu não tive latim, esse é o problema. Anáfora vem do latim, entendeu? Que é antes. Anáfora significa antes.
tradução. O que é um referencial anafórico? Você está lendo o texto, e o texto é assim, ó. Pedro saiu às 5 horas da manhã. Ele foi viajar. Ele é uma palavra de sentido vazio. Eu digo assim, ele. Fora do texto. Ele, o gato. Ele, o cachorro. Ele, o carro. Ele é uma palavra de sentido vazio. Só tem sentido dentro de um texto. Ótimo. Então eu preciso procurar um referencial. Tá? Vou procurar um referencial. Eu quero ver se eu descubro o sentido. Se ele está antes, esse meu antes é para trás, ou se ele está depois. Anáfora, antes. Ana, aquele a ele. Anáfora, referencial anterior. Catáfora, vai lembrar assim, ó. Catapora, cataclisma, catavento. Catavento é um aparelhinho que pega o vento e joga lá para frente. Tudo que é com cata joga para frente. Então, se o referencial do ele estiver lá na frente, ele é um elemento catafórico. Se estiver para trás, ele é um elemento anafórico. Vou fazer os dois exemplos para vocês. Ok. Pedro saiu às 5 horas da manhã. Ele estava felicíssimo. Ele tem... o Pedro. Estava escrito lá atrás. Anáfora. Tudo bem? Agora assim, ó. Comprei isto. 2 pontos ou travessão. Ouvir. Banana, laranja, maçã, beterraba, repolho. O isto. Isto o quê? Isto é uma palavra de sentido vazio. Qual que é o referencial? Está antes ou depois? Isto. Banana, repolho, laranja, beterraba. Catáfora. Tudo bem? E ainda tem mais um referencial que é mais da prova do primeiro ano. É assim, ó. Deixis. Referencial. O referencial não está antes nem depois. Quer ver, ó? Tem uma tirinha, tá? Santa Maria não tem trabalhado muito com tirinhas, mas daqui a um pouco ela vem mais moderna na prova. Então tem uma tirinha e a Mafaldinha ou qualquer personagem diz assim, ó. Tem um negócio assim, o projetor. A Mafaldinha diz assim pro amiguinho, pega isso para mim. Nós estamos vendo, nós sabemos o que é o projetor. E ele diz, não, isso está estragado. Pega isso para mim. Não está nem antes e nem depois. Não está com referencial escrito antes nem depois. Como é que é o nome disso? Referencial deítico. Está no contexto. Está no desenhinho. Vocês entenderam? Isso é referencial deítico. Se escreve assim, deixis, com X. Deítico ou deixis. É assim que eles dizem. Ok, então vamos ver. Para a prova do primeiro, mas olha só. Isso que eu estou dizendo aqui, a PS2 precisa e a prova seletiva 3 também precisa, porque você só consegue ler bem um texto quando você sabe fazer bem o referencial. Sempre que se lê um texto, você não lê o texto assim, ó, com ele, com isso, com as palavras assim. Você lê o texto imaginando e sempre lê o texto dizendo assim, ó. Pedro saiu às 5 horas. Ele, o Pedro chegou feliz, tá? Ele foi e comprou isso. Laranja, banana, beterraba, maçã, repolho. Porque quanto mais você abrir as leituras e conseguir imaginar, é dessa forma que você consegue fazer a compreensão. Então, na verdade, esse conteúdo ele é importante para todas as provas de compreensão. Leu, buscou os referenciais, pensou, imaginou o texto e aí vai resolvendo as questões, que é a melhor forma que existe. Bom, além disso, agora vem assim, ó. Na prova do primeiro ano, mas esse conteúdo é para todo mundo, não é só para a PSE. A PSE é que diz assim, ó, recursos coesivos, tudo bem? Eu estou trabalhando com um dos principais, no sentido, sabe, que depois eu vou para a PSE também tem isso. Todo mundo erra o E. É uma coisa impressionante. Quer ver uma coisa? Culpa, inclusive, nossa, dos professores, mas culpa especialmente dos livros de gramática de vocês. O E é um recurso coesivo. Eu estou amarrando uma frase na outra. Então, é um recurso de coesão. A gramática nossa, ela diz assim, ó. Orações coordenadas, tudo bem? Adjetiva, adversativa, conclusiva e explicativa, ok. E daí na gramática diz assim, ó. O E é aditivo. Sim, verdade. O nome dele é aditivo. Nome não é função semântica.
Nome é só nome. Hoje em dia não se trabalha mais com o nome, se trabalha com função semântica. O que é função semântica? Função de sentido. Então, o que vocês não podem fazer na prova? Quer ver uma coisa? Vou ler aqui, ó. Pedro saiu, ele foi às 5 horas da manhã. Tudo bem? Tá. O primeiro ele era só para mostrar aquele referencial anafórico. Agora vou para os outros. Outro tipo de recurso de coesão e que tem que saber o sentido. Pedro saiu e bateu o carro. Letra A, aditivo. Letra B, adversativo. Letra C, alternativo, conclusivo, explicativo. Tudo bem? Vocês têm que saber essa coesão e sentido. Se é aditivo, adversativo, conclusivo, explicativo, alternativo. Ok, vamos ver. Então eu vou pensar. Não se lê recursos coesivos. Aliás, vocês não vão ler recursos coesivos. Sabe o que vocês vão fazer lá na prova? Vocês vão fazer assim, ó. Pedro saiu. Não lê nada do que está no meio. Além disso, ademais, por outro lado, vocês assim desse modo, ou seja, não lê essa bobagem. Lê as ideias. Como se você lesse assim. Pedro saiu. Ponto final. Bateu o carro. Que horror, coitadinho. Que daí não se emociona. E senão, se você ler assim, Pedro saiu e bateu o carro, aditivo. Não é aditivo. Ninguém sai de casa para adicionar uma batida de carro. O que significa que esse E é adversativo. Não é para se emocionar, vocês entenderam? É para aprender a ler. Promessa gramática, esqueçam a gramática tradicional. Não se trabalha com gramática tradicional. A gente trabalha com gramática de sentido. Naquela hora, naquele momento, o que está acontecendo? Os autores, quando escrevem, eles não estão pensando, meu Deus, vou fazer assim, ó. Pedro saiu, vírgula, entretanto, no entanto, bateu o carro. Ninguém fica pensando nisso. A gente assim, Pedro saiu e bateu o carro. Pedro saiu e quebrou o pé. Alguém sai para adicionar uma quebrada de pé? Os vestibulares, as provas, os professores que elaboram as provas de vocês, que vamos combinar são ótimos, sabem disso. E querem saber se vocês sabem disso. Se vocês já se deram conta que aquele E não é aditivo, mas é adversativo. Quer ver uma coisa? Pedro saiu e encontrou a namorada. Esse, certeza absoluta. Esse é aditivo. Sei lá, depende. Não se responde questão sem texto. Quer ver uma coisa? Daqui a pouco é assim. Pedro, maravilhoso, menino fantástico, está se preparando para o PACE, está no aulão aqui, mas a namorada não está no aulão. Ela ficou ali, não sei aonde, aqui na praça. Tudo bem? Ela não veio para o aulão, ela ficou na praça. A namorada do Pedro ficou na praça. E resolveu dar uns beijinhos no melhor amigo dele, que também não veio para o aulão. Ok? Imediatamente já mandaram uma fotinha ali, né? Rapidinho. E o Pedro já ficou sabendo que a namorada ficou com o seu melhor amigo na praça. Ok. Pedro diz assim, mas a menina não quero nem ver ser feliz, nem pintada de ouro. Pedro saiu e encontrou a namorada. Positivo ou negativo? Altamente adversativo. Então, não se emocione. A gente só sabe as respostas lendo o texto. Assim como poderia ser. Pedro terminou o aulão, saiu e encontrou a namorada, que estava esperando por ele. Aí ele é positivo. Tudo bem? Nunca a gente se emociona. Tem que saber ler, ok? Continuamos. Bom, PS1, estamos nessa. Fonética e fonologia. Ninguém aguenta isso aqui, é horror dos horrores. Mas ainda assim cai na prova de vocês. Vamos lembrar alguma coisinha sobre isso. Fone, fonética, fonologia, gia, ciência. Fone, som, ciência dos sons. Tudo bem? Fonética e fonologia. Quando os gramáticos começaram o ensino da língua portuguesa, o estudo, eles começaram pelos sons das palavras. Então eles começaram pela ciência do som das palavras. Se liguem, não é para olhar palavras, é para ouvir. Fonética e fonologia não é para olhar,
é para ouvir. Porque se vocês olharem, vocês estão mortos, não sabem responder. Quer ver uma coisa? O que eu fiz aí? Atrapalhei? Não. Mas tá bem, então tá. Quer ver uma coisa? Eu vou pegar a palavra que. Que. Tudo bem? Que. Eu digo cuê ou eu digo que? Eu digo que. Eu não pronuncio o. Porque daí o aluno já se emociona e enxerga. Não é para enxergar, é para ouvir. O aluno já se emociona e enxerga assim. Que, u, e. Aí tem um ditongo. Sim, mas isso tudo não é para ver? É para ouvir? Não tem ditongo porcaria nenhuma. É que o some. O que significa que aí tem um dígrafo de duas escritas, um som, tudo bem? Porque não é possível 3 escritas e um som em língua portuguesa, só é possível 2 escritas e um som. Daqui um pouco, você olha e diz assim, ó, peguei o exemplo táxi, acho que eu coloquei ali, táxi. Não é para olhar, é para ouvir, não se emocione. Aí você não olha, fecha assim, fica com os olhos fechados, e os outros, pro azar dos outros, precisa resolver a questão, fica com os olhos fechados, tudo bem? Táxi, que si, tudo bem? Ali o que nós temos? Uma letra, 2 sons, dífono, 2 sons, aqui tem um dífono, tudo bem? Daqui a pouco vocês vão ter encontros consonantais, só se encontram. Encontro de 2 consoantes. Deixa eu ver se problema. Puro, faz baixinho, pensa lá. Puro, ali é encontro. Porque cada uma, o P continua P, o R continua R. É encontro consonantal. E daqui a pouco vocês vão ter, por exemplo, assim, uma palavra como arrependimento. São 13 letras. Eu contei, tá bem certinho. 11 fonemas. Como é que achou tão poucos sons? Porque são tão poucos fonemas, tão poucos sons. Eu não digo assim, ó. Eu digo arre. Como se fosse um R só. Sumiu um dali, ótimo. O PEI. É para ouvir, não é para olhar. Arrependimento é assim, ó. Vou fazer a pronúncia. Arre, agora já encurtei o R. Arrependimento é nã, o som do N é nã, namorado, nada. Eu digo arrependimento, não pronuncio ele,